Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de mentalidade rica. Prazer em conhecê-los, vocês que estão chegando aqui. Eu sou a Franciane Peterle, sou psicóloga, sou trainer do Instituto Invictus e estou aqui hoje para compartilhar um conteúdo muito bacana com vocês. Papel e caneta em mãos, porque eu tenho certeza que depois dessa live de hoje você vai sair daqui com uma mentalidade rica, próspera, vai mexer com você tanto quanto mexeu comigo quando eu descobri todos esses 17 princípios aí que a gente vai estar praticando juntos agora nessa aula sobre como produzir uma mentalidade rica. Vocês querem isso? Sim ou não? Já estão com um cafezinho aí em mãos? Água? Só encosta a porta pra mim, por favor, né? Vamos lá, vamos dar tempo pro pessoal chegar. Clica aí no coraçãozinho, clica na setinha, no aviãozinho e espalha para o máximo de pessoas que você puder, porque olha, prepara uma aula sensacional. Bom dia, bom dia, bom dia. Papel e caneta em mãos, pessoal, que eu separei um assunto muito especial, me preparei para falar para vocês hoje sobre algo que vai transformar o seu dia, sua manhã, e transformando o seu dia, sua manhã vai transformar a sua semana, vai transformar o seu mês, o seu ano, e eu tenho certeza que vai causar um impacto muito positivo aí na sua vida. Vamos começar? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que hoje a gente vai falar sobre mentalidade rica, e mentalidade rica é algo que nós não nascemos com uma mentalidade rica, tá? É um ativo, digamos assim, que nós temos que ir construindo a partir do momento que nós estamos aí aprendendo, nos desenvolvendo e tendo experiências. E muito provavelmente, não sei se essa é a sua história, mas a minha história é de uma pessoa que não conviveu com muitas pessoas ricas na infância. Então, querendo ou não, eu não tinha um modelo mental de uma pessoa rica, ou seja, como essa pessoa pensa a respeito de dinheiro, como ela se comporta, como ela age, como ela pensa, como ela sente, como ela age em relação a dinheiro. Então eu não tinha um modelo mental para eu poder me inspirar e modelar. Eu não sei se essa foi a sua história de vida, mas eu sei que a maioria das pessoas não teve isso na infância. Então significa que primeiro a gente nasceu com uma mente livre, uma mente que foi programada para que a gente pensasse e agisse muito conforme os nossos pais. E se nós não tivermos pais que tinham uma mentalidade rica, presta atenção nisso, que nada tem a ver com ter ou não ter dinheiro. Você pode ter tido um pai ou uma mãe que tiveram condições de te dar tudo o que você desejava na sua infância, em termos de presentes, em termos de viagens, de passeios, que tinha talvez uma mentalidade de estabilidade, de concurso público, né? Que não necessariamente seja ruim, tá, pessoal? Preste atenção aqui no que a gente vai conversar hoje. E aí você teve a sensação de que você teve pais com uma mentalidade de muita prosperidade. Porém, talvez eles buscavam muita segurança, né? Tinham vontade de ousar, de arriscar mais, mas permaneciam ali. Ou talvez você, assim como eu, teve pais que ganhavam, tinha ali o seu... Nunca passou fome, nunca teve dificuldade nesse sentido, mas que também não tinha aquele recurso que você podia comprar e ter aquilo que você desejava, né? E aí ainda tem aqueles que tiveram ainda mais dificuldade de escassez e que passaram por inúmeras dificuldades em relação a isso, né? Até da falta de alimento. Então, preste atenção aí em como foi a sua infância, tá? E vamos juntos agora, porque olha só, de acordo com T. Harv Eker, que é um grande autor na área da educação financeira, mentalidade rica nada tem a ver com ter ou não ter dinheiro, tá, pessoal? Tem a ver em como essa pessoa pensa, age, sente em relação a dinheiro. Ele separou e ele ensinou no livro dele 17 arquivos mentais sobre prosperidade, 17 arquivos de riqueza. E aí eu quero que vocês peguem papel e caneta em mãos e anotem, porque vai ser transformador para você, tanto quanto foi para mim quando eu compreendi esses 17 arquivos de riqueza. E o que eu vou indicar para vocês? Vamos ver se eu vou conseguir entregar tudo na aula, né, de hoje, senão a gente continua falando disso semana que vem. A gente tem esse compromisso marcado toda terça-feira de manhã.
você ir observando, esse aqui eu já tô praticando, Fran, esse aqui eu tenho que melhorar. E assim você vai conseguir passar agora, fazer um termômetro aí, colocar no seu radar tudo aquilo que você já tá fazendo, que tá bacana, que tá alinhado e aquilo que pode ser melhor. Primeiro arquivo de riqueza, presta atenção, uma pesquisa que ele fez de como as pessoas ricas pensam, agem e sentem. Primeiro arquivo da riqueza, uma pessoa rica, de mentalidade rica, ela tem esse princípio na vida dela, que ela cria a própria realidade. Eu crio a minha própria realidade. Uma pessoa de mentalidade pobre, como é que ela pensa, Fran? Na minha vida as coisas acontecem, elas simplesmente acontecem. Eu não sei por que eu adoeci, eu não sei por que isso aconteceu, eu não sei por que o divórcio aconteceu, eu não sei por que eu perdi o emprego, olha só. Elas nunca entendem que é responsabilidade delas o que está ou não está acontecendo com elas. Então, agora, uma pessoa de mentalidade rica, não. Uma pessoa de mentalidade rica, ela sabe simplesmente que ela constrói a realidade dela, ela que cria, então tudo tá nas mãos dela e é simplesmente as escolhas que ela vai fazer que vão construir essa realidade. Fez sentido esse primeiro arquivo? Anota aí, você tá praticando isso já, você já se enxerga como o capitão do seu destino e da sua alma, aquilo que a gente fala tanto dos nossos treinamentos, você já se vê como uma pessoa que constrói a sua realidade ou você ainda se vê como vítima do destino, ou seja, né, vítima, perdão pessoal, do que aconteceu na sua vida, das circunstâncias da vida. Bom, agora que vocês já estão entrando aqui, vai encaminhando aí, clica nessa setinha para que a gente possa trazer o máximo de pessoas aqui. Bom dia para vocês que estão entrando. Estamos falando sobre os 17 arquivos da riqueza. Primeiro deles a gente já falou, bora para o segundo. Papel e caneta em mãos, estão anotando? Segundo arquivo da riqueza de pessoas que têm uma mente rica. Esse aqui mexeu muito comigo quando eu aprendi. Pessoas ricas entram para ganhar. Pessoas pobres, mentalidade. Gente, nada tem a ver. Você vai conhecer, você vai começar a observar que tem pessoas andando com o celular de última geração, com o carro de última geração, que tem uma mentalidade pobre. Pessoas de mentalidade pobre, elas entram para não perder. Se eu conseguir pagar os custos já tá bom, né? Se eu conseguir ter o dinheiro para eu bancar lá as minhas despesas pessoais, as minhas despesas da casa, se não faltar ali para eu poder comprar comida já tá bom. Olha só a mentalidade de uma pessoa que tem uma mentalidade pobre. Ela entra para não perder, tá, pessoal? E por ela ter medo de perder, ela não arrisca. Uma pessoa de mentalidade rica, ela entra para ganhar. Ela entende o seguinte, olha só, não existe outra possibilidade a não ser ganhar. Ela vai entrar já decidida que aquilo vai dar certo. Enquanto a mentalidade pobre, ela vai pensar que tem as duas possibilidades, ela vai focar na perda e por isso ela não arrisca e ela não faz. Conhece pessoas assim? E aí, você tá entrando para ganhar ou você tá entrando para não perder? Já entrei muito para não perder, gente. Hoje eu entro para ganhar. A pergunta é, em tudo aquilo que você faz na sua vida e hoje, no dia a dia, existe a possibilidade de crescer? Como é que você entrega hoje o seu serviço, o seu produto? Existe a possibilidade de você atingir mais pessoas? Ou o que você vende, o que você faz, tá muito atrelada à carga horária, tá muito atrelada ao quanto que você consegue trabalhar? Se o seu serviço ou produto hoje está atrelado a eu preciso ter mais tempo no meu dia para ganhar dinheiro, você tá numa baita encrenca, tá? Então, por quê? Porque você tá vendendo tempo e não resultados. A gente já vai falar mais disso daqui a pouquinho. Bora pro terceiro arquivo de riqueza, então. Se tá fazendo sentido para você que está aqui, caminha para outras pessoas, anote e assim como eu, observa qual deles eu preciso mudar imediatamente. Eu vou tentar trazer na live de hoje os 17 principais e aí você traz para você e que você conseguir praticar e colocar na sua vida já vai com certeza trazer um movimento aí diferente. Vamos pro terceiro. Pessoas com mentalidade rica, elas assumem o compromisso. Preste atenção nessa palavra, anota ela aí. Compromisso de serem ricas, tá? E pessoas com uma mentalidade pobre, elas querem ser ricas. Qual é a diferença entre compromisso e querer, Fran? Uma pessoa de mentalidade pobre, ela deseja ser rica, olha só, ela quer ser rica, mas ela só quer.
Uma pessoa com uma mentalidade rica, ela se compromete com a riqueza. E o que é a palavra compromisso? É comprometimento, gente. Assim como elas não entram para perder, elas assumem o compromisso. Ou seja, eu estou decidida a fazer isso dar certo, eu estou decidida e não existe outra possibilidade a não ser enriquecer. E aí, qual delas você tem também praticado aí na sua mentalidade, né? Você tem assumido o compromisso de ser rica? Não, realmente eu sou, eu tô desejando, eu tô definindo, eu tô decidindo isso pra minha vida, ou eu tô simplesmente no desejo, no querer, e aí o querer não move montanhas, né? Vamos pro quarto arquivo de riqueza. Gente, eu tô falando rapidinho porque são 17 no total, tá? Mas olha só, se tiver muito rápido, mandem aqui nos comentários, vocês sabem que eu ligo, ó, vambora, né? E perguntas também, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo com um pontinho de interrogação. Vocês podem encaminhar perguntas que aí eu entro aqui para poder estar respondendo para vocês. Quarto arquivo de riqueza, vamos lá. Esse aqui a maioria de vocês já ouviu falar, mas nem sempre nós estamos praticando. Pessoas de uma mentalidade rica, elas pensam grande. Falei disso na live de ontem lá no meu perfil e quero falar aqui com vocês. Vamos lá. Elas pensam grande. Pessoas de uma mentalidade pobre, elas pensam simplesmente, não é que elas pensam pequeno, mas elas pensam o seguinte, né? Ou do jeito que tá bom, olha só. Elas pensam, já pensei muito assim na minha vida, elas pensam também que se eu não tô perdendo, então tá tudo certo. Se eu tô pagando as contas, então tá bom. Agora, pessoas de uma mentalidade rica, elas entram para ganhar e ganhar muito. Elas sabem que o mesmo trabalho para eu ganhar X e o trabalho para eu ganhar 10X é o mesmo. A questão é a estratégia, é eu pensar antes de fazer, é eu trazer estratégia de ganhar escala no meu negócio, de conseguir ter o meu dinheiro produzindo para mim. Vocês já entenderam o que é esse conceito de ter o dinheiro produzindo e trabalhando para você? Eu vou trazer um exemplo para vocês depois que vai ficar bem claro de entender como que eu posso fazer o dinheiro trabalhar por mim, tá? Porque às vezes eu escutava isso e eu não entendia. E hoje tá com tanta clareza isso na minha mente e como as oportunidades começam a aparecer. Pegaram o quarto ativo, então a partir de agora, no momento que você for passar a desejar, não importa o que seja, você como vendedor, você como autônomo, não importa qual seja a área que você, o serviço, a maneira como você presta, sonhe grande. Se você quer ter uma mentalidade rica, e primeiro, a mentalidade rica, gente, ela é princípio, ou seja, primeiro uma mente rica para depois eu me tornar efetivamente rico, e não o contrário. Não imaginem que uma pessoa com mentalidade pobre vai conseguir enriquecer, não vai acontecer. Eu preciso mudar a minha mentalidade para que o dinheiro seja uma consequência dessa mudança de mentalidade. Então, que a partir de agora os seus sonhos sejam bem ousados, a ponto de você sentir frio na barriga. E uma das coisas que eu escuto aqui nesse ponto é: ai, Fran, mas e se eu me frustrar? E se eu desejar e não der certo? Pronto, mentalidade pobre. Você já tá entrando com medo de que não dê certo. Lembre, pessoas de mentalidade rica, não existe a possibilidade de não dar. Elas entendem que faz parte, que está na mão delas, elas assumem um compromisso e elas pensam o seguinte: se depende de mim, eu vou fazer acontecer. Por quê? Porque eu crio a minha realidade. Pegar esse insight poderoso e maravilhoso. Bom dia para quem tá entrando aqui. Deixa eu molhar minha... Cafezinho, delícia, mãe, gratidão. Vamos pra próxima? Estamos apenas no quarto, gente. Então, olha só, pessoas ali que pensam pequeno, esqueci de acrescentar aqui pra vocês uma anotação que eu fiz. Elas acabam pensando pequeno porque elas têm medo de arriscar. Elas pensam pequeno porque elas têm medo de se jogar no sonho e elas têm medo de ousar naquele desejo e aí se não der certo eu vou me frustrar. Então elas têm muito medo de fracassar e por isso que elas fazem, Fran? Em vez de elas mudarem a mentalidade para que elas possam consequentemente atrair o que elas desejam, elas baixam os sonhos, os pedidos para que elas não corram o risco de perder. Olha só, eu já fiz tanto esse movimento. O que eu tô explicando aqui pra vocês é algo que eu já vivi demais. Eu tenho tanto a aprender também, gente, mas muitas coisas já têm mudado, tá? E quando você muda consequentemente os outros vêm em seguida. Ó, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. A gente falou de 4 até agora. Sobe aqui nos comentários de 1 a 4.
qual que você já tem sentido que precisa melhorar. De 1 a 4, só sobe o número aqui, ó. 1, 2, 3 ou 4. Quem tá entrando aqui, a live de hoje é sobre mentalidade rica. 17 arquivos mentais de riqueza para você poder praticar e trazer na sua vida. Mas não adianta eu trazer tudo isso aqui e você não fazer essa autoanálise, essa autorreflexão. E subir aqui, eu já falei de 4. Quem tá entrando aqui, gente, vai ter que voltar para assistir a live depois. Mas sobe aqui quem tá comigo desde o início. 1, 2, 3 ou 4 que você precisa melhorar. Vamos lá. E aí a gente já vai falar do quinto. Vamos subindo aí. Tô adorando ver esse movimento às 7h16 da manhã falando de mentalidade rica. Sensacional. Vamos pro quinto, então. Deixa eu colocar esse café aqui mais perto de mim. Quarto, Ju. A Ju falou, ó, pensar grande. A minha mãe também colocou aqui, pensar grande. Sensacional. Desses 4 aqui, se eu dissesse pra vocês que eu preciso melhorar, também esse. Posso pensar muito maior. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu só percebi que os meus sonhos eram baixos quando o Juliano, né? Geralmente, pessoal, isso aqui não é uma regra, mas é fato que homens são mais ousados que mulheres, tá? São mais ambiciosos. Eu falei disso na live de ontem. De acordo com uma pesquisa que o Sebrae fez, a mulher, quando ela deseja prosperar, enriquecer, geralmente é assim, ela quer isso para pagar as contas, para ter uma vida confortável, viajar uma vez ao ano, poder trocar de carro, viver numa casa confortável. O homem não, o homem ele tem um desejo de com menos esforço possível se tornar milionário quanto antes. Então homens são muito mais ousados e isso, gente, hoje virou uma chave muito grande pra mim, porque foi convivendo com o Ju hoje, que tá com uma mentalidade, nem sempre teve, não tinha essa mentalidade rica, foi através de muita conversa, nós dois aqui, né, fazendo coach quase um com o outro, transformou a mentalidade dele e ele fez o nosso curso de vendas e eu vi que ali foi uma grande virada de chave pra ele. É que eu hoje olho pra ele e falo, nossa, como ele sonha grande, eu tenho que aprender com ele a mirar lá em cima também, né? Então, olha só, tá todo mundo subindo aqui que é o 4 que tem que melhorar. Pra que isso aconteça, gente, observe aí se você tem do lado uma pessoa, do seu lado uma pessoa que é ousada. E Fran, se essa pessoa não é ousada, começa você sendo. Um vai alimentar o outro. Já teve momentos que eu fui mais ousada que ele, hoje ele tem sido e pensado com mais ousadia, mas eu já tô mudando aqui pra poder entrar com ele. Ontem à noite mesmo a gente tava conversando e já tomando algumas decisões. Olha só, eu vou trazer pra vocês aqui como que a gente pode fazer o dinheiro trabalhar pra nós lá no final da nossa aula. Vem comigo, aí vocês podem pensar assim, claro, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês praticarem, se vocês quiserem praticar na vida de vocês, mas é só para vocês verem como pessoas ricas pensam, tá? Vamos pro próximo. Quinto arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas focam em oportunidades. Pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. Focam em dificuldades. Bom dia, quem tá entrando aqui agora. Então vamos lá. Quinto arquivo mental da riqueza. Pessoas pobres pensam nos obstáculos. Então antes dela pensar em tudo aquilo que pode acontecer, ela pensa nos inúmeros obstáculos. E se tiver isso, e se tiver aquilo, e se aquilo acontecer, e mais isso. Pessoas ricas, olha só, elas pensam direto na oportunidade. E elas enxergam oportunidade em tudo. Comece a observar isso, gente. Quando você começa a enxergar a oportunidade de ganhos em tudo que acontece, uma oportunidade de você vender mais o seu produto, uma oportunidade de você se promover, isso é porque você já tá mudando a sua mentalidade, tá? Gratidão aí quem tá subindo o resumo da live. Quinto arquivo mental da riqueza, vão anotando que depois eu vou perguntar. Até aqui o pessoal deu mais ou menos o 4, pensar grande. Vamos pro sexto. Sexto arquivo mental da riqueza, pessoas ricas admiram pessoas ricas. Vou fazer meu cafezinho? Então tá bom. Pessoas pobres, gente, elas guardam ressentimento de pessoas ricas. Ou seja, elas têm uma associação negativa de pessoas... Vamos lá. Pessoas ricas, elas admiram pessoas ricas e que estão prosperando. Pessoas de uma mentalidade pobre, elas têm ressentimento com pessoas que estão prosperando porque elas associaram dinheiro a uma coisa negativa. Então, eu já fui essa pessoa. Lá na minha infância,
Você que ia pra igreja, que ouvia falar que os pobres herdarão o reino dos céus, nós tínhamos às vezes uma percepção de que pessoas ricas que enriqueceram porque enganaram alguém, enriqueceram porque eram ambiciosas, e quando alguém disse pra você, fulano é ambicioso, você levou essa palavra ambição pra uma coisa negativa, e você não quer ser uma pessoa mal vista pelos outros, você não quer ser uma pessoa que falem de você, que você é ambicioso, que você cresceu na vida porque você tirou o dinheiro de alguém, consequentemente dinheiro passou a ser uma coisa negativa pra você, você passou a pensar que você não quer prosperar, porque isso são pessoas ruins. E não, gente, olha só, admirar pessoas de mentalidade rica, admiram pessoas ricas, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Talvez essa foi uma das formas que foi usada na nossa vida para nos controlar e desejar que... Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aí a mente pra pensar. Era muito bom ter pessoas desejando prosperar, mas era muito melhor ter pessoas desejando estar ali segura e estável, no emprego fixo, fazendo com que outras pessoas prosperem. Então, tudo que foi ensinado muitas vezes na nossa sociedade era uma maneira de nos manipular, sim, de fazer com que a gente tenha um comportamento, muitas vezes, de nem refletir sobre as situações e circunstâncias da vida e simplesmente seguir o efeito manada. Faz sentido isso pra vocês? Sim ou não? Quero café e não resumo. Faz sentido isso pra vocês? Hoje, você admira as pessoas ricas? Você tem pessoas ricas aí perto de você? Você convive com pessoas ricas? Eu tinha muita associação negativa. E, gente, sobre isso, um pouco disso tudo a gente vai falar no nosso seminário de vendas que vai acontecer esse final de semana, mas no nosso seminário Milionariamente, que é um seminário específico para trabalhar prosperidade, estudando, treinando esse seminário, eu descobri algumas crenças que eu tinha e que foram sensacional para mim. O que isso acontece então, Fran? A gente tem que estar sempre entrando em contato com esse autoconhecimento para descobrir quais são as travas e bloqueios emocionais que nós temos, porque sozinho é difícil a gente observar. Olha só uma frase que pessoas de mentalidade pobre pensam: prefiro ser feliz do que ser rico. Quem aí já proferiu essas palavras para o universo? Prefiro ser feliz do que ser rico. Trabalho só para pagar as contas, né? Faz por amor, faz por missão. Ou seja, presta atenção, olha o que está por trás dessas frases. Primeira frase: prefiro ser feliz do que ser rico. Então quer dizer que riqueza e felicidade não caminham juntas? Olha a crença. Trabalho só para pagar as contas. Quer dizer que uma pessoa rica não trabalha para pagar as contas? Trabalha para pagar as contas, sobrar, doar, dividir, se divertir, fazer o dinheiro crescer, dar trabalho e emprego para outras pessoas. Outra que eu trouxe aqui, ai meu Deus, esqueci agora. Uma é: prefiro ser feliz do que ser rico. Daqui a pouco vem. E aí a gente segue aqui juntos. Esse é apenas o 6º arquivo mental da riqueza. Já ouviu muito? Então tá, vamos pro 7º então? 7º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas buscam companhia de pessoas bem-sucedidas. Vocês podem observar isso. Pessoas bem-sucedidas atraem pessoas bem-sucedidas. O porquê, Fran? Primeiro, pessoas de uma mentalidade pobre não vão conseguir estar perto de pessoas de mentalidade rica. Por quê? Essas pessoas vão falar de negócios e elas vão achar que as pessoas estão se achando. Elas vão achar: por que você está falando disso? E outra, se eu não me sinto aqui... mais ou menos assim, eu não me sinto pertencendo, eu não tenho coisas pra falar, eu vou me afastar. Vocês podem começar a observar uma pessoa que começa a prosperar, muitas das pessoas que convivem com elas já têm a crença de que, tá prosperando, tá mudando, já não é mais a mesma pessoa. Às vezes você dizia não a inúmeros convites antes, quando você não tinha lá a sua riqueza, né? Quando você não estava produzindo, mas aí de repente você começou a prosperar e você disse um não. Pronto. Mudou porque tá ganhando dinheiro. Gente, olha só. Essa é a forma que pessoas de mentalidade pobre pensam. Elas estão sempre na reativa, sempre acreditando que o dinheiro é algo ruim e, consequentemente, se é algo ruim, eu estou afastando o dinheiro de mim. Então, pessoas bem-sucedidas e ricas e prósperas, elas se unem e elas falam de negócios e um vai atrair o outro. E, consequentemente, pessoas de uma mentalidade pobre, elas vão procurar pessoas que elas se sintam grandes ali. Elas vão procurar pessoas que elas se sintam pertencendo.
E muitas vezes o que vai acontecer? Ela não vai se sentir importante ali naquele grupo de pessoas, de amigos, e ela vai buscar uma outra que se assemelhe, que pense como ela. E aí, gente, você é a média das pessoas que você convive, tá? Olha só. Olha como muitas vezes a gente faz e trabalha contra a nossa própria riqueza. E aí, tá fazendo sentido? Sobe aí nos comentários. Estamos indo pro 8º agora. Qual deles, do pessoal que tá entrando aqui agora, a gente tá falando dos 17 arquivos mentais da riqueza. Tô no 8º agora. O pessoal já subiu aqui que o 4º mexeu com vocês até agora. Tô indo pro 8º e vou fazer essa pergunta novamente. Do 1 ao 8, qual mais mexeu com você? 8º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas gostam de vender? Olha isso! Pessoas de mentalidade pobre têm vergonha de se expor e de se autopromover. T. Harv Eker, ele fala de promoção e não de vendas, mas é a mesma coisa. Pessoas de mentalidade rica gostam de se promover. O que é se promover? Falar delas, falar do que elas fazem, falar do que elas entregam. Elas não têm vergonha. Ah, porque estão me achando. Ah, porque já tive... Nossa senhora, isso aqui eu tenho que trabalhar demais. Mas olha só, elas não têm vergonha de falar daquilo que elas estão ganhando, daquilo que está acontecendo na vida delas. Agora, pessoas com uma mentalidade pobre, elas vão dizer, ai não, eu não posso falar, o que as pessoas vão pensar, eu não posso me expor, eu não posso vender. Então, gente, se elas têm vergonha, preste atenção, você só vai prosperar se você compreender que existe vendas ali por trás, e vendas em escala. Falei disso lá no início da live. Se hoje você não tá ganhando escala na sua vida, e eu como psicóloga, que é a minha profissão, eu não tinha como ganhar escala da maneira como eu trabalhava. E isso vai gerar uma dor muito grande, porque você trabalha conforme o seu tempo é. Se você vende o tempo é limitado. E aí, consequentemente, você não vai prosperar, não vai passar desses ganhos que você possui. E isso, inicialmente, vai ser gostoso, é a sua missão de vida, mas depois de um tempo você vai desanimar. Porque onde não há crescimento, a lei da entropia é muito clara nisso, né? Se você não tá em crescente e você parou de se desenvolver, de crescer, de ganhar dinheiro, em breve você vai cair, ou seja, em breve você vai começar, não existe parar, não existe um avião que fica plano o tempo todo, ou você tá crescendo e subindo, ou você já começa a decair. Então a questão é, eu tô numa crescente, ano após ano, ganhando cada vez mais, ou eu tô sempre constante numa estabilidade, numa segurança, achando que isso é bom, e as coisas estão ficando mais caras cada vez que passa, ou seja, cada ano que passa eu estou ficando mais pobre. Faz sentido isso pra vocês? Ui, tô com calor aqui. Fico animada aqui, cheia de energia pra passar isso pra vocês, porque foi algo que transformou muito a minha vida. Sobe aqui então, de 1 a 8 aí, qual mais mexeu com vocês até agora? Eu quero ouvir vocês, bora lá. Pessoal que tá comigo aqui até no início da live, depois essa live vai ficar salva. Vocês podem voltar e assistir novamente, tá? Vamos pro próximo? Enquanto eu tô indo pro 9º arquivo mental da riqueza, sobe aqui até agora, tirando o 4, que a maioria das pessoas colocou, qual o outro que mais mexeu com você também? O 9º. Pessoas de mentalidade rica são maiores que seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre se desesperam quando um problema acontece. O 5º? Vamos lá, o pessoal tá subindo aqui o 5º, focar em oportunidade. Ok, que mais? Que mais além do 5º? A Amandinha já subiu aí. Olha só, pessoas, 8 Ju. O 8º, a maioria das pessoas tem receio de se promover, de falar de si mesmas, de falar o quanto elas são boas. Primeiro, elas nem se sentem assim, como é que elas vão falar disso, né, Ju? Ó, o pessoal tá subindo aqui o 8º. Primeiro foi o 4, agora vamos ver se vai ser o 8 também. 9º, né, acabei de falar agora, pessoas ricas são maiores que seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre se desesperam quando um problema acontece. Elas se desesperam tanto que o problema fica muito maior que elas. E pessoas de uma mentalidade rica, elas pensam o seguinte, eu tenho um desafio, elas nem usam a palavra problema, risca a palavra problema da sua vida, isso já vai fazer total diferença, isso é PNL pura, e traz a palavra desafio. Eu tenho um desafio. Pessoas de mentalidade rica, elas pensam o seguinte,
eu vou solucionar, eu tenho que me desenvolver para solucionar. Olha só, elas vão em busca de conhecimento. Se eu não sei fazer isso aqui na minha vida e isso está me trazendo um problema, uma falta de oportunidade, um desafio, pessoas de mentalidade pobre, elas pensam, meu Deus, tô lascado, o que eu vou fazer? Pessoas de mentalidade rica, elas investem em consultoria, mentoria, elas buscam aprender com aquele que já fez para ela poder fazer. E, gente, olha só, ela vai numa crescente, numa constante, e ela simplesmente avança com velocidade, porque ela tá sempre aberta a se desenvolver, sempre buscando algo a mais. Uou, olha só, vamos pro décimo arquivo mental da riqueza, pessoas ricas. Esse aqui vai mexer com vocês também. Nossa, que rufem os tambores. Deixa eu até tomar um cafezinho aqui. Vocês estão conseguindo anotar? Tô falando muito rápido. Vamos pra décima. Vamos lá. 10º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas, elas são excelentes merecedoras, recebedoras. Olha que legal. Gente, eu tive que resumir. Isso eu tive que trabalhar muito na minha vida. Quem me acompanha aqui sabe. E pessoas de mentalidade pobre, elas se sentem mal quando elas recebem as coisas. Gente, eu sou uma pessoa que quem me conhece aqui sabe, a gente vai pros treinamentos e tal, eu ganhei tanto mimo, tanto presente das pessoas, dos treinandos, né? E eu me sentia culpada por isso, eu me sentia mal, eu sentia que eu tinha uma dívida com essa pessoa eterna, porque ela levou um presentinho pra mim, e eu falava, meu Deus, por quê? O que eu mereci? O que eu fiz pra merecer isso? E olha só, aí eu identifiquei, poxa, eu não tô sabendo receber, abre o peito pra receber, né? Você é merecedora sim, talvez aquilo que você falou, pra você é tão comum falar sobre isso, mas pra aquela pessoa virou uma chave na vida dela e ela tá expressando a gratidão. Hoje você sabe receber, quando alguém te dá um presente, um mimo, quando alguém te surpreende, você abre o peito e pensa, poxa, eu mereço, que bacana. Você aceita, você fala, ai, não precisa, é porque você foi gastar comigo, isso eu tenho que melhorar muito ainda, tá, gente? Eu ainda me sinto mal, mas eu tô melhorando. Hã? Que, mãe? Ó, tá vendo? Ela tá falando, essa sou eu. E eu aprendi com ela, eu modelo ela, né? Ser uma excelente, se sentir merecedor e aprender a receber. Pessoas de mentalidade rica, gente, elas estão abertas a receber. Pessoas de mentalidade pobre, elas acham que elas vão ter uma dívida eterna com essas pessoas. Elas não se sentem boas o bastante para receber. Então elas estão o tempo todo negando. Imagine que é o universo. Tem que melhorar, minhas amigas estão falando aqui, né? Essa minha amiga aqui, ela tá sempre me mandando presente pelo correio, então eu penso, gente, meu Deus do céu, né? É muito amor. Olha só, olha só que interessante tudo isso. Quando você diz não a um presente, o universo tá lá retribuindo pra você, mostrando, poxa, você é importante pra mim, olha só, o que você fez mudou a vida de uma pessoa, eu tô te levando isso, e aí você nega quando você diz, ah, não, obrigada, isso não é pra mim. A partir de agora, excelentes recebedores. Manda mais. Só manda assim, ó, manda mais. Não consigo dar e nem receber ainda. Opa, eu sei quem tá falando aqui, hein? Vou conversar contigo, vamos lá. Vamos juntas aqui nessa constante aqui. Anote aí. Vamos pro 11º? 11º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas. Nossa, esse aqui é sensacional. Vai dar polêmica aqui, ó. Vamos lá. A minha mãe prefere dar. Deixa eu dar um exemplo. Mãe, posso dar seu exemplo? A minha mãe, gente, final de ano, a gente brincando de amigo secreto, lá do Espírito Santo chama amigo secreto, aqui chama amigo X, eu não sei. O presente era no máximo R$100, né? Chegamos lá, ela sempre tira o Juliano. Sortudo, né? E ela dá um perfume pro Juliano, né? Que só um dos presentes dava mais de R$400, R$500. Aí eu pergunto, mãe, você compra pra você um perfume desse preço? Deus me livre comprar pra mim, mas dá pros outros, ela dá. Olha só como nós somos. Gente, eu era escrita da minha mãe, tá? Eu não comprava e não fazia por mim, só fazia pelos outros. Então, olha só. Quando eu falo aqui do 10º arquivo mental, você saber receber, é saber receber também de você, dos seus esforços, você guardar parte daquilo que você ganha hoje para te agradar, porque isso, gente, se chama reforço positivo dentro da psicologia. Se você tiver que trabalhar demais
na sua vida sem haver um retorno financeiro, sem você ter recompensas positivas, eu só tenho que pagar a conta e guardar para lá no futuro eu curtir, comemorar, você vai desanimar. No início você vai começar empolgado, mas vai desanimar. Por isso que T. Harv Eker, ele ensina que 10% daquilo que a gente ganha, se hoje você ganha 10 mil, R$1.000, gente, isso é uma conta assim, uma estatística mais ou menos, mas você tem que guardar parte do que você hoje ganha para você investir no seu reforço positivo, que é viagens, jantares, é você fazer aquilo que você faz você se sentir bem, que você tá sentindo e curtindo a vida hoje e não só trabalhando pro futuro, tá bom? Vamos para o próximo então? Esse vai dar polêmica. 11º arquivo mental. Pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados, por mérito. Pessoas ricas preferem entrar num negócio e dizer, olha, não quero nem ter fixo aqui não. Eu quero ganhar conforme o resultado que eu te der. Seguinte, se eu levar você a passar a faturar tanto, eu quero tantos %. Olha só, tô dando um spoiler aí pra você de como é que você, vendedor, pode se posicionar a partir de agora. Ou pessoas ricas, de mentalidade rica, você não vai ver elas num cargo aonde elas têm um teto salarial e elas não podem ganhar mais. Geralmente elas estão na área de vendas, que elas sabem que o esforço delas, quanto mais elas trabalharem, mais elas vão receber e que quanto mais dinheiro vir, mais ela faz com que aquele dinheiro invista em outro negócio e assim sucessivamente, tá? Então elas trabalham para resultado. E pessoas de mentalidade pobre, Fran? Pessoas de mentalidade pobre, elas são remuneradas por tempo. Presta atenção nisso. Elas vendem o tempo delas. Como vender o tempo, Fran? Elas têm um tempo dentro de uma empresa, dentro de um serviço. E eu vou dar um exemplo, não vou nem falar de quem é CLT contratado, eu vou falar de quem é autônomo, tá? Um psicólogo, um médico, um dentista. Olha só, ele vende o tempo dele, é o tempo que ele tá com o cliente. Para ele ganhar mais, o que ele tem que fazer, Fran? Ele tem que dobrar o tempo, né? E aí o tempo é escasso. Então, o que eu preciso fazer se hoje eu sou um profissional autônomo, por exemplo, que eu dependo da minha entrega? Vou usar até um outro exemplo. Se você é um corretor de imóveis, né? Não sei se a Tef tá aqui ainda, lembrei dela. Até isso, vai chegar um momento que você vai ter um tempo escasso de você estar atendendo, de você estar visitando, de você estar dando atenção para o seu cliente, de você estar respondendo, ainda traz a questão burocrática. Vai chegar um momento que você vai estabilizar. Por quê? Porque o seu tempo, claro, você pode vender imóveis cada vez mais caros, mas o seu tempo foi escasso. A partir daquele momento é como eu posso ganhar escala? Eu vou trazer outros vendedores para vender comigo? Olha só, Dai, né, que tá aí dentista. Eu vou trazer outros dentistas, eu vou abrir um espaço. Trazer outros dentistas significa que eu vou trazer um lucro, onde eu vou ganhar um pouquinho, eu vou estar trazendo essas pessoas, eu vou ter um retorno sobre o trabalho delas também. Se permitam, pessoal, percebam, vamos quebrar as crenças aí. Eu não entendia isso lá quando eu estava trabalhando como psicóloga. Hoje eu entendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vendia meu tempo. Eu trabalhava lá de hora em hora. Só essa semana eu tive mais de 10 pessoas. A Esther, se ela estiver aqui, outras pessoas, não deixam eu mentir. Mais de 10 pessoas me procuram, tô suando aqui, me procurando para atendimento individual, seja de coach, de mentoria. O pessoal, não consigo, não trabalho, mas não encaixa mais na agenda, né? Por quê? Porque meu tempo tá focado em processos, projetos que eu possa atingir o maior número de pessoas. Então, quando eu entendi isso, há 4 anos atrás, eu passei a fazer mentoria em grupo. No horário que eu atendia 1, 2 pessoas, eu passei a atender 20, 25, tendo um retorno muito maior, um resultado muito maior financeiro. Mãe, faz favor. Gratidão. Tô suando aqui, gente. Um retorno muito maior financeiro e me permitia, olha só que interessante isso, me preparar muito mais para aquela entrega e agregar muito mais valor àquelas pessoas do que no individual. Gente, vamos abrir a mente, tá? Vamos lá. Eu tô até suando aqui que eu tô sentindo vocês aí. Vamos pro próximo arquivo mental? Tô no 12º ainda, tomara que dê tempo de eu entregar todos. Bom, primeiro, pessoas ricas, elas pensam que elas podem ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em algum momento da minha vida eu também
não pensava dessa forma. O que é ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, Fran? Eu tenho uma carreira bem-sucedida e eu tenho uma família feliz e que eu me dou bem. Pessoas de mentalidade rica, elas pensam que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Pessoas de mentalidade pobre, elas pensam, ou eu tenho uma coisa, ou eu tenho outra. Gente, eu lembro, eu tô suando aqui, olha só, Su. Eu lembro de uma mentora minha que me deu formação de coach dizer para nós na formação, poxa, aquela mulher, eu modelava ela, me inspirava nela. Eu tinha lá os meus 22, 23 anos e ela disse o seguinte, olha, mulheres têm que tomar uma decisão, ou você é mãe ou você é bem-sucedida na sua carreira. E, gente, eu tava naquela fase de querer ser bem-sucedida na carreira, pronto. Disse isso, diz a Fran que amém, né? Não tinha filtro pra nada. Então eu fui lá e aceitei que ou eu ia ter uma coisa ou outra. E por muito tempo eu acreditei nisso e segui sendo uma pessoa que não queria ter filhos, eu queria focar na minha carreira. E aí chegou alguns, se eu não me engano, gente, ó, o Invictus a gente vai fazer 3 anos e meio eu fui participar de um treinamento presencial com o Paulo Vieira. E lá eu descobri que eu tava com essa crença, mais ou menos 3 anos e meio atrás. Ele foi um grande mentor pra mim. Lá eu percebi, não, peraí. E ele mesmo, olha só, né? Se você observar as grandes pessoas aí hoje, por isso é importante você cuidar com quem você modela, quem você se inspira, né? São pessoas que elas estão prosperando na vida profissional e elas têm uma relação familiar excelente. Uma coisa caminha junto com a outra, gente. Em algum momento da minha vida eu pensei que se eu ganhasse muito dinheiro, para eu ganhar muito dinheiro eu ia ter que trabalhar demais, e trabalhar demais significaria não ter tempo para minha família. Então eu sabotei, e isso eu fui perceber faz pouco tempo. Por quê? Porque eu amo estar com a Maria Lisa, eu amo estar com o Ju. Então eu tinha medo desse crescimento. Nossa, o que isso vai levar? Vai levar eu ter menos tempo com eles? E na realidade isso é uma crença. Se você trabalha para ganhar escala, se você trabalha para pensando com pensamento estratégico, você sai da corrida dos ratos, de fazer demais, fazer para todo mundo, e você foca, olha o que a gente vai ensinar lá no nosso seminário de vendas, você foca no seu cliente ideal, só que para isso você vai ter que saber dizer não para as inúmeras outras oportunidades que vão aparecer, porque só essa semana apareceu 10 pessoas pedindo, 10, a gente fez a conta, 10 pessoas pedindo clínica, pedindo sessão de individual. Presta atenção, eu tive que dizer 10 vezes para essas pessoas, olha, eu não trabalho mais com isso e tudo mais, mas a gente tem esses projetos, a gente tem os treinamentos e tudo mais. Olha que interessante, em tempos passados o que eu ia fazer, gente? Eu ia agarrar, vem, manda pra mim. E aí, claro, tô trabalhando demais, ganhando legal, mas peraí, não tem nem tempo para pensar na estratégia. Não tem nem tempo para pensar que não é trabalhar muito, mas é trabalhar com estratégia de ganhar escala naquilo que você entrega. Bora pro próximo? Minha mãe ligou um ventilador aqui pertinho. Gente, falando nisso, em breve eu vou fazer minha mudança, nossas lives vão ficar bem melhores ainda. Bom, vamos para o próximo. 13º arquivo mental, já me perdi aqui na minha letra, tá maravilhosa aqui, as anotações. Então, pessoas de mentalidade rica, o 12º, só pra gente deixar esse aqui bem gravado, elas pensam que elas podem ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e de mentalidade pobre, ou uma coisa ou outra. Se você tá tendo esse pensamento, ou uma coisa ou outra, imediatamente observe e mude. 13º arquivo mental. Pessoas de mentalidade rica, elas focam no patrimônio líquido. O que isso significa, gente? Elas vão fazer que o dinheiro trabalhe para elas, né? E pessoas de mentalidade pobre, elas focam no ganho mensal. Então, pessoas de mentalidade pobre, elas vão pensar o seguinte, eu ganho tanto, então eu posso gastar tanto, olha só. Então, sempre vai estar ali dentro daquela possibilidade de ganho. Pessoas de uma mentalidade rica, elas já vão pensar o seguinte, como é que eu vou fazer esse tanto que eu ganho se tornar 2 tanto, 3 tanto, e por aí vai. Então, elas estão sempre pensando como eu posso dar o próximo passo, né? E elas não estão focadas no ganho mensal, elas estão focadas em gerar patrimônio. Então, ou seja, né, eu posso ter agora a dor de começar a juntar para que eu possa guardar, para que eu possa investir. Mas esse investimento ele vai vir, ele vai retornar. E aí, consequentemente, o patrimônio líquido é fazer com que esse dinheiro trabalhe para você, te dê renda no futuro. Um exemplo que eu vou dar para vocês, gente, ó, eu até tava falando com o Juliano sobre isso, né? Eu não entendia dessa forma e hoje eu passei a entender. Nós estamos construindo. Estamos finalizando a obra já, devemos mudar aqui menos de um mês. Vamos pensar juntos aqui. Eu poderia hoje vender essa casa, pegar esse dinheiro e investir
e o investimento desse dinheiro mensal pagaria um aluguel para mim, em uma casa top. Vamos pensar o seguinte, olha só, aquele retorno mensal pagaria um aluguel, eu estaria morando bem, da mesma forma, confortável, e esse dinheiro não estaria sendo todo mês descontado, pelo contrário, ele estaria crescendo, crescendo e crescendo. Quando eu falei isso pra ele, nossa, gente, agora caiu uma ficha. Como é que você faz o dinheiro trabalhar pra você? Gente, olha só. Isso não foi ensinado pra gente, é uma mentalidade rica. Não foi um insight que vem da minha mente. Eu comecei a pesquisar, ouvir outras pessoas, conversar. Nós temos um treinamento de A Fórmula da Riqueza dentro do Instituto Invictus, que é sensacional, com a Cami, com o Andy. E, gente, foi várias fichas caindo, olha que legal. Só que para que eu possa hoje vender essa casa e fazer com que esse dinheiro retorne mensalmente, pague um aluguel top, de forma que esse dinheiro permaneça lá, trabalhando por mim, ele me dando esse sustento de uma casa, e ainda sobraria não só para pagar um aluguel, mas às vezes pagaria outros custos de vida. Presta atenção nisso. Essa é a minha meta de vida, gente. Já tô colocando aqui para vocês. Ter um patrimônio que trabalhe por você. Mas para isso você tem que abrir mão dessa casa. Para isso você tem que abrir mão daquela casa que você construiu com todo zelo e amor e vender ela e não ser apegado a ela. Pessoas ricas não se apegam, olha só, gente. Bora lá. Quem sabe eu vou ter essa coragem. Vamos pro próximo? Décimo, e aí às vezes as pessoas que estão em volta vão pensar, vendeu, tá endividado, ou mora de aluguel, fulano mora de aluguel, Fran, anda num carro simples. Aí você vai ver, a pessoa é milionária, tá cheio de dinheiro guardado, rendendo pra ela, curtindo, não precisa trabalhar tanto mais, e aí você não entende, porque geralmente pessoas de mentalidade pobre, elas precisam mostrar, elas têm a necessidade de ter aquele celular de última geração, de mostrar que elas têm aquilo sem muitas vezes poder, tá? Bora lá? Tá todo mundo quieto aí, gente. Deixa eu entender aqui, antes da gente ir pro 14º, se tá fazendo sentido pra vocês. Vamos lá? Tá fazendo sentido? Entender como é que se faz o dinheiro trabalhar pra nós de uma maneira simples, tá? Claro que existem outras formas, né? Mas é uma maneira que tem sido muito colocada nas redes sociais. Estão tão quietinhos aí, tá todo mundo pensando, fritando os neurônios, porque isso pode acontecer hoje na sua vida, tá? Você não precisa lá esperar, mas hoje você já tem talvez uma casa própria aí, que você mora, várias fichas caindo. Sensacional, adoro. Vamos lá, tô tirando vocês da zona de conforto, né? Come repouso. Ai, mãe, olha a crença. Vamos lá, 14º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre, elas esperam ganhar dinheiro para aprender a administrar. Gente, primeiro, elas não vão ganhar porque elas não mudam a mentalidade. Tudo isso que a gente tá falando aqui. Segundo, elas pensam assim, eu não tenho dinheiro, pra que eu vou aprender a administrar? Eu sei administrar, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Gente, vai muito além disso. Se sobra 10 reais hoje do seu ganho, esses 10 reais podem multiplicar e virar 100. E 100 virar 1000, e 1000 virar... Mas pra isso você precisa se educar financeiramente, você precisa buscar conhecimento. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um tapa de amor aqui bem legal. Seguinte... Se, sabendo o que você sabe hoje, você não prosperou, sinal de que você não sabe o que precisa fazer para prosperar. E esse conhecimento está onde? Aonde você vai acordar para a vida e vai buscar. Vem fazer o nosso seminário de vendas, vem fazer o nosso Fórmula da Riqueza. Entre em contato aqui com a nossa equipe, manda uma mensagem no direct. De que forma a gente pode ajudar você, porque a questão é, gente, que se você não muda, você quer ter resultado diferente, mas você não entende que você precisa se aprimorar, você precisa mudar. A mente que você tem hoje não te levou a prosperar até agora, então tem que mudar essa mentalidade. Vamos pro próximo. 15º, tá acabando. 15º arquivo mental, já falei sobre isso, né? Pessoas de mentalidade rica fazem o dinheiro trabalhar para elas, que foi o exemplo da casa que eu dei pra vocês agora e tudo mais. Pessoas de uma mentalidade pobre, elas trabalham para ganhar dinheiro. Então elas trabalham pelo dinheiro, e isso que a gente chama da corrida dos ratos, da escravidão que o dinheiro muitas vezes pode trazer, porque elas acreditam que elas precisam trabalhar mais para ganhar mais. Pessoas ricas, elas trabalham com estratégia, inteligência, de forma que elas possam
possam trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a sacada. 16º arquivo mental da riqueza. Pessoas ricas, mentalidade rica, elas agem apesar do medo. Elas tomam decisões, vão pra cima e vão pra frente, apesar do medo, elas fazem acontecer. Vocês acham que elas não sentem medo? Ai, são seres que não sentem as emoções, sentem todas. Tanto quanto qualquer pessoa. Acontece que, mesmo com medo, elas arriscam. Mesmo com receio se vai dar certo ou não, elas entram pra ganhar. Lembre? Pessoas de uma mentalidade pobre, elas se deixam paralisar. Elas acreditam, ai, tô com medo, sinal, tô tendo um sinal, Fran, tô sentindo que é porque não vai dar certo. E aí, consequentemente, elas paralisam. Gente, sempre vai haver o medo. Todo investimento é um risco que pode ou não dar certo. E aí, as pessoas ricas, elas simplesmente enfrentam, e as pessoas de mentalidade pobre, elas paralisam, tá? Paralisam porque elas não sabem como lidar com aquilo. Então, busque aprender, saber. E o 17º arquivo mental, pessoas de mentalidade rica estão sempre aprendendo, buscando conhecimento, indo em treinamento, se desenvolvendo, estão sempre assistindo palestra, lendo livros. E pessoas de uma mentalidade pobre, Fran, elas acreditam que tudo que elas sabem já é o suficiente. E aí elas não se movem, elas acreditam, ah, isso eu já sei. Sabe aquela pessoa que diz assim, Fran, isso eu já sei o quê? Tá aplicando? Se tu não tá aplicando, você não sabe. Bom, gente, ai, que tapa de amor gostoso. Fez sentido pra vocês? 17 arquivos mentais. Qual deles você precisa melhorar imediatamente? Pra gente terminar a aula de hoje, sobe aqui do 1 ao 17. Qual você vai focar na sua semana? Quem tá comigo desde o início, quem entrou depois pode voltar e assistir a live novamente e subir nos comentários. Mas você que tá aqui comigo, para que eu possa sair daqui em paz, que você compreendeu tudo, sobe aqui do 1 ao 17, qual você vai focar nessa semana. Vamos lá. Vai ficar salva sim. Já vou subir ela aqui no perfil, tá bom? Do 1 ao 17 e... enquanto vocês vão subindo aqui, esse final de semana vai acontecer o nosso seminário de vendas, onde nós vamos falar sobre tudo isso e ainda nós vamos para a prática para poder estar aprendendo a vender mais. Então, gente, se você não entendeu ainda que é venda que vai te levar a construir um 2020 melhor, o 10º da show. Então, vamos juntos nesse final de semana, ainda dá tempo, é só você clicar no link que tá na bio do Instituto, olhar, observar tudo que a gente vai entregar nesse seminário, vir com a sua equipe, vir juntos, juntar-se a centenas de pessoas que vão estar lá comigo, dezenas, vou dizer, de pessoas que vão estar lá comigo e com o Miro e com a Cami, desenvolvendo a sua mentalidade de prosperidade. Você vai, Jaque? Ai, que feliz que você vai estar lá. 4, Ju, show de bola. Que bom que caiu fichas, que bom que fez sentido pra vocês. E ó, vejo vocês quinta-feira na live do Miro, última live antes do nosso seminário. O Miro vai entrar às 8 horas da noite e sábado e domingo eu espero vocês lá. Se comprometendo, não é comigo, com o Instituto Invictus, é se comprometendo com você. Lembre-se, pessoas ricas se comprometem. Beijo.